em paciente que fez recentemente um cateterismo, atendimento só após a avaliação do cardiologista. Seria essa a conduta? Então, olha só, ela falou que ela tem um paciente que fez cateterismo recente e aí, né, ela pode tratar só se o cardiologista liberar? Aí eu perguntei para ela só para entender um pouquinho melhor sua dúvida, né? Eu falei, ó, por que você acredita que essa seria a melhor conduta, né? Por que você encaminhar para o médico, para o cardio, por que você acredita que é o melhor a se fazer? Ela mandou assim, por conta da anestesia, no caso seria um tratamento de canal com uma extensa lesão apical. Ou nesse caso eu poderia fazer uma profilaxia antibiótica. Dá um medo desses pacientes bombas, né? Amo suas dicas. Ai, que legal. Olha só, aqui eu noto que a gente tem um pouco de confusão e vamos tentar clarear em relação a isso. Primeiro passo quando a gente tem um caso desse, né? Então, faz o cateterismo, vou encaminhar para o cardio. Antes da gente pensar em encaminhar para o cardiologista, né? A Amanda não vai falar nada mesmo. Ó, não dá spoiler aí. Antes da gente encaminhar para o cardiologista, vamos começar a pensar. O que é o cateterismo? Por que um paciente faz cateterismo? Tá? Pamela, como que eu descubro isso? Eu não sei, né? Ou às vezes não é cateterismo, às vezes o paciente fez lá um procedimento boladão, num nome super estranho, que você nunca nem ouviu falar. E aí, o que você faz nessa situação? Beleza, vamos pesquisar o que é cateterismo. E esse é o procedimento dentro da cardiologia que é um procedimento simples. Se a gente for fazer uma analogia do cateterismo com o tratamento odontológico, o cateterismo seria a endodontia cardiovascular. Vamos colocar assim, tá? Numa analogia ali de complexidade do procedimento. Então, uma cirurgia cardíaca corresponderia a uma cirurgia bucomaxilofacial. Um cateterismo vai corresponder a um tratamento de canal bio. Acho que agora começou a dar clareza, né? Então quer dizer, um tratamento de canal bio não é uma coisa tão, né, complicada assim. Tudo bem que eu não sou tão boa na endo, mas ali um acesso eu já sei fazer, eu vou conseguir resolver alguma coisa, certo? Então, o que é o cateterismo? Quando um paciente ele tem um risco cardiovascular alto, um paciente hipertenso, diabético, que ele tá fazendo aquelas placas de ateroma nas artérias, sabe? O que é o ateroma, Pamela? É uma inflamação na parede das artérias que junta ali mais tecido adiposo, glicose, enfim, sabe? Realmente uma placa gordurosa inflamatória que acaba diminuindo a luz. Imagina que a gente tem uma artéria, certo? E vai diminuindo a luz das artérias. Então, um paciente que ele tem ali já um quadro de arritmia, que o sangue, o coração tá bombeando sangue, mas o sangue não tá indo adequadamente para os tecidos, certo? O paciente com risco cardiovascular alto, o paciente que teve quase um infarto. Vocês já ouviram esse termo? Nossa, quase, doutora, olha, teve uma vez que eu quase infartei, tive um pré-infarto, né? Na verdade, não existe exatamente um pré-infarto, mas o paciente pode teve ali uma isquemia, né? Ele teve uma isquemia cardíaca temporária, por exemplo. Por quê? Porque N razões levaram a estreitamento, então aumentou a pressão arterial, as artérias fizeram vasoconstrição e se eu tenho algo ali dentro da artéria que está bloqueando a passagem de sangue, eu posso ter ao longo do tempo, né, por N razões, essa placa de ateroma obstruir completamente a luz das artérias, ou seja, para de sangue para determinada região, pode ser para o coração ou para o cérebro, certo? Especialmente, né? Pode ser para a perna, o paciente faz uma trombose, por exemplo, né? Ou uma dessas placas, elas se deslocam das artérias. O paciente foi lá, estava jogando futebol, subiu a pressão arterial, exigiu uma demanda de um débito cardíaco maior, né? O coração batendo mais forte, acabou deslocando um ateroma. E aí esse ateroma foi lá e entupiu uma artéria coronária, entupiu uma artéria cerebral, fez um derrame, um acidente vascular encefálico ou fez um infarto agudo do miocárdio. Sacou? Aí, resumo, bem resumo. E onde é que entra o cateterismo nessa história, Pamela? Olha que lindo. Quando o médico, o cardiologista, ele identifica já essa obstrução de determinada artéria, o que ele faz? Ele faz um acesso
pela artéria braquial ou pela artéria femoral aqui interna da coxa, não lembro se é exatamente essa artéria, anatomia aqui, anatomia, anatomia, vem aqui anatomia, deixa eu lembrar, enfim, vai pegar uma artéria femoral ou uma artéria braquial aqui, certo, docs? Vai literalmente entrar com um ferro, literalmente um ferrinho, esse ferro na ponta dele tem como se fosse uma rede. Então, o médico, ele entra aqui, vai até aquela artéria, geralmente é do coração, tá? Ou do coração, ou pode ser cerebral também, aí vai por outra artéria. E ele faz essa redinha como se fosse uma mola. Ele posiciona essa redinha bem onde tem o ateroma e libera. E ela faz assim, ó, tchup, tchup. Ou seja, ela empurra o ateroma para os lados e favorece o fluxo sanguíneo. Então, olha só. Pamela, tudo isso, meu Deus, que, gente, não dá pra eu falar de forma mais simples. Eu tenho que dar a base pra vocês entenderem, senão faz o menor sentido e vocês vão ficar achando que o paciente cateterismo é o paciente bomba. É um paciente bomba? Depende. Então, o cateterismo, ele pode ser realizado de forma preventiva. Então, se o paciente desenvolveu já uma isquemia cardíaca rápida ali, né, temporária, o paciente está com quadro de arritmia, ou tem um histórico de doença cardiovascular, obesidade, diabetes, hipertensão, e o médico identificou lá no eletrocardiograma que ele tem esse estreitamento, então faz o quê? O cateterismo. Se o paciente acabou de fazer o cateterismo, quer dizer que ele está compensado ou descompensado? É a pergunta de $1 milhão, senhoras e senhores. O paciente acabou, ou seja, antes ele estava ali com o fluxo comprometido, ele poderia já estar tendo isquemia, né? Podendo ter uma arritmia. E aí ele fez o cateterismo e é o quê? É um tratamento, não é um tratamento exatamente, mas é algo paliativo. Olha que loucura, né? Então, na verdade, esse paciente aqui que fez cateterismo recente, ele tá mais estável do que ele estava antes sem o cateterismo. Pamela! Pois é, olha, né, gente? Que, meu Deus, sim. Tá entendendo? Então, pra que você vai encaminhar para o cardio? Com qual objetivo você vai encaminhar para o cardio, sendo que ele acabou de voltar do cardio? O cardio acabou de fazer um procedimento para equilibrar a saúde dele, para prevenir que ele tenha um evento cardiovascular, que ele tenha um AVE, que ele tenha um infarto agudo. Olha como é importante a gente entender como as coisas funcionam. Doc, esquece quando você estava na faculdade e você tinha que aprender uma coisa para você passar na prova. O sistema educacional brasileiro é triste, né? Porque a gente é induzido e ensinado que você só estuda para passar na prova. Você não estuda para entender como as coisas são. Né? Pamela, isso daí é que você é super nerd. Gente, eu não sabia disso. Como eu falei, eu não dormi uma noite e acordei no outro dia entendendo tudo de cardiologia. Não, mas a gente tem que ter uma certa curiosidade, a gente tem que aprender a ser curioso. E não é porque eu não quero mais responder as dúvidas de vocês. Não, eu adoro quando vocês me mandam dúvidas, porque olha só, eu venho aqui e eu produzo um conteúdo que efetivamente vai te ajudar. Só que eu não quero que você dependa de mim. Eu quero que você faça igual a Amanda, que deve estar se segurando aqui nessa live, porque ela já sabe a resposta, entendeu? Eu quero que você seja independente, eu não quero mais que você tenha que vir nas minhas lives para tirar suas dúvidas, porque você já entende de tudo. O dia que é interessante isso, né? Todo mundo quer que as lives aumentam de pessoas. Não, eu quero que minhas lives não precisa ter muita gente aqui não, porque se elas forem diminuindo é porque eu sei que essa pessoa já ganhou independência, ela já tá sacando as coisas melhores. Tá bom, Doc? Então, beleza? Ó, e aí a dúvida? E a anestesia, né? Pamela, por conta da anestesia, então, você não precisa mandar pro cardio por causa de um cateterismo. Não precisa, Doc. O paciente está mais estável agora do que ele estava antes de fazer o cateterismo. E o cateterismo é um procedimento minimamente invasivo. Pamela, existe risco de durante o cateterismo, sei lá, o médico empurra ali sem querer, né, o ateroma. Hoje em dia, isso é feito com muita precisão. Mas sim, existem alguns riscos, assim como existe o risco de você quebrar a lima dentro do canal.
Todo procedimento tem risco, tá bom? Então, assim, cria essa analogia. A cirurgia cardíaca está para a cirurgia bucomaxilofacial, como o cateterismo está para um tratamento endodôntico bio. Pérez Pereira 2021. Bom, aí, passando disso, a escolha anestésica, se vai ou não fazer profilaxia antibiótica, Doc, isso é o protocolo de atendimento para paciente cardiológico, tá? Então, isso daqui vai mais específico, a gente tem que ir mais além e a gente não tem que olhar só o cateterismo. Muito cuidado de você só prestar atenção na patologia que o paciente tem e não avaliar ele efetivamente. Porque, ok, sei que ele tem cateterismo, então quer dizer que ele tem possivelmente hipertensão, talvez um paciente diabético. E aí, a minha escolha anestésica, incluindo a minha escolha de terapia antibiótica ou não, vai depender de eu avaliar esses outros fatores. Olha que louco, né? A nossa escolha, a nossa decisão de tratamento, o nosso manejo odontológico não depende apenas da patologia do paciente. Isso é uma das coisas que a gente vai olhar. Mas a gente também tem que entender como que está a pressão arterial. Porque, ó, a anestesia, uso com vaso ou sem vaso. Como está a pressão arterial desse paciente? Ele é um paciente controlado da pressão ou não? Além do cateterismo, tem alguma outra patologia? Ele tem um histórico de infarto agudo já teve algum infarto agudo, algum AVE? Que medicamento ele faz uso? Ele faz uso de um antihipertensivo, antiarrítmico, algum medicamento para controlar a gordura sanguínea, né, triglicerídeos, certo? A doutora Mônica falou assim, a maioria dos cardiologistas sugere que não fazemos uso dos vasoconstritores. Mônica, não é a maioria, é uma minoria, e essa minoria tá bem desinformada. Não vou dizer desinformada, vou estar sendo injusta se eu falar que está desinformado. É que o que o cardiologista tem de referência de uso de anestésico é completamente diferente do dentista. Dosagem, volume de anestésico. Um cardiologista for fazer um procedimento, o que ele vai utilizar de anestésico é completamente diferente do dentista. Pergunta aí pro seu cardiologista, algum colega cardiologista que você conhece, pergunta assim, doutor, você já viu um tubete de lidocaína com vaso de dentista? O senhor tem noção de qual que é a concentração, qual que é o volume de epinefrina e a concentração que ela tá? Possivelmente ele não vai saber te dizer. E tá tudo bem, não é porque ele é burro, não. Pelo contrário, é porque ele só não tem acesso a isso. O tipo de anestésico que ele utiliza, a concentração de vasoconstritor é diferente da gente. Tá bom? Então, essa sugestão do cardio não é errônea, digamos assim. Ela só é um pouco equivocada, baseado no que ele entende de como é realizada a anestesia. Tá bom? Então, a quantidade de anestesia que um médico utiliza é completamente diferente do dentista. Sem falar que as opções, né? Gente, a odontologia, nós somos das profissões que tem mais quantidade diferente de anestésico. Se você for em qualquer hospital e ver quais são as opções, você vai ter ali uma lido com vaso e uma MEP sem vaso, e é isso, e pronto, acabou. A gente não tem no hospital, pelo menos assim, da minha vivência de hospital, o único anestésico que eu sei que os médicos usavam era lidocaína com vaso. Tinha uma opção sem vaso e acabou. A gente tem prilocaína, articaína, bupivacaína, mepvacaína com vaso, sem vaso, com corbadrina, com epinefrina, com felipressina, com... A gente tem muitas opções, tá? Então, por isso que nós, como dentistas, devemos saber aquilo que a gente deve saber. Nossa, não fez o menor sentido isso, né? Mas a gente não pode esperar que o colega saiba como a gente executa o nosso trabalho. A gente não pode esperar do outro médico que ele saiba completamente como se realiza. Por exemplo, até agora muitos dentistas não faziam ideia de como se realiza um cateterismo. Certo? Você é obrigado? Alguém te falou na faculdade que você tinha que saber? Na verdade, você não tem que saber, digamos assim. Você aprende para conseguir tratar o teu paciente. Não é nenhuma obrigação você saber tudo. Mas, da mesma forma que você não sabia exatamente como que fazia um cateterismo e por que fazia um cateterismo, como que o médico também, né? Como é que você vai partir do princípio que o médico saiba como se executa um procedimento odontológico, qual é os anestésicos que a gente tem. Tá bom? Então, hoje, a evidência científica
que é mais inteligente do que todos nós juntos, incluindo todos os médicos, evidência científica diz que não tem problema a gente utilizar vasoconstritor. Tá? Então, lembra, quem faz o planejamento e quem executa o procedimento é você, dentista. E quem tem que saber qual o melhor anestésico, se vai ou não usar vasoconstritor é você, doc, não é o médico. O médico te faz uma sugestão, ele dá um parecer dele de muita boa vontade, ainda no intuito de sim te ajudar. Só que isso cabe a você, não cabe a ele, tá bom? E não foi porque ele te orientou que necessariamente você vai seguir aquilo à risca, tá bom? Tudo bem? E tá tudo bem, o paciente é seu, o procedimento é seu, ok, docs? Então, ó, resumindo aqui o caso pra vocês, entenda quando você pegar um caso de cardiologia, entenda o que é aquela patologia. Pesquisa no Google, cara, o Google fala tudo pra gente, coloca lá. Ó, agora eu falei pra vocês aqui, expliquei o que é cateterismo. Bota cateterismo no Google que você vai ter uma imagem de cateterismo ali, um esqueminha, que você vai na hora sacar e entender o que é. E é muito mais simples do que a gente imagina. É um tratamento super importante, é um tratamento invasivo, mas é um tratamento que tem o objetivo de ajudar, tá bom? E depois disso, as suas outras decisões de tratamento não dependem só da patologia que o paciente fez ou da cirurgia que ele fez, enfim, depende de como ele está naquele momento. Na tua avaliação, como é que tá a pressão, como é que tá a glicemia, ok? As outras patologias que ele tem, os medicamentos que ele usa que vão interferir demais no nosso manejo odontológico. Combinado, dogs? You're the best.